Gente, tô gravando esse vídeo aqui bem antes de dormir, porque o meu compromisso era gravar um vídeo por semana. Enfim, tô nas 11h10 do domingo, eu preciso postar algum vídeo ou enfim, soltar alguma coisa no YouTube. E esse vídeo aqui, como você viu no título, é como eu dupliquei meu salário em 2 anos dentro da empresa que eu trabalho. E aí, gente, óbvio que isso vai de lugar para lugar. Se você está num lugar que é minúsculo e que você não enxerga crescimento, que não tem ninguém acima de você a nível que você consiga se ver ali, você não tem uma expectativa grande de crescimento. E aí, citando alguns exemplos que talvez eu possa estar errado por não ter tido essa experiência, mas, sei lá, trabalhar numa sorveteria, num McDonald's, enfim, de caixa do supermercado, às vezes você realmente não tem onde crescer. Ir para gerência, enfim, talvez seja algo familiar e você não tem espaço para crescer aí. Mas assim, eu no meu trabalho, eu sempre trabalhei em agência de marketing nesses 4 anos que eu tô de CLT, 5 anos aí de CLT, digamos assim, eu tô numa agência de marketing. Então, sempre trabalhei nessa área e essa área tem alguns espaços para você subir e crescer. Eu comecei como gestor de tráfego, gerenciando anúncios para outras empresas e hoje eu não estou mais exatamente nessa execução, eu estou na área do atendimento ao cliente e aí eu fui crescendo de pouquinho em pouquinho, mas o primeiro ponto que eu queria passar para vocês é pense em você. E aí quando eu falo isso, eu não falo no sentido de você ignorar o que a empresa precisa buscar como objetivo, as metas dela, mas eu falo para você focar no seu crescimento para que depois chegue o dela. Eu sempre pensei assim para mim, quando eu via um caminho, um espaço que eu já tinha chegado no meu limite, como foi na gestão de tráfego, eu acredito, eu comecei a já pensar em ir para outro lugar. Apesar de não saber muito bem o que fazer nesse outro lugar, apesar de não ter a noção completa de como eu me sairia ali e não saber se eu ia me dar bem ali. Eu trabalhei durante 3 anos na gestão de tráfego, né, nessa parte das agências de marketing que eu trabalhei, só executando. Então, gerenciando anúncios, colocando investimento, gerando um boleto, fazendo estratégia de campanha, subindo anúncio, pedindo criativo, fazendo todo esse processo. E tudo bem, top. Eu respeito muito quem faz, inclusive eu ainda faço, né? Ainda faço bastante, mas eu precisava e eu gosto muito do atendimento ao cliente, mas não por resolver 1 milhão de problemas do cliente, pelo amor de Deus, isso é complicado, é chato, tem uma hora que enche o saco. É mais da área de comunicação, cara, de você ter um valor em cima do que você faz. Na execução do tráfego pago, você, claro, está gerando muito valor porque você investe a grana do seu cliente ou até a sua num projeto, num produto, e aquele dinheiro volta para você através das vendas que aquele anúncio gera. E beleza, você está gerando muito valor, ok? Só que eu estava querendo ir para um lance de comunicação, me desenvolver nesse sentido. Então, nos outros vídeos que eu já comentei no passado também, esse era um lance que eu queria aprender de fato. E eu era bem ruim em comunicação, era um cara tímido, era um cara que não sabia falar, tinha medo de apresentar trabalho, tinha vergonha de falar com as pessoas, então eu precisava desse desafio. Então eu fui começando a ver que não era um bicho de 7 cabeças essa área. Eu sentava do lado do cara que fazia, ouvia o outro ali que fazia também o atendimento, ouvia os BOs que eles resolviam, ouvia como é que funcionava o processo, como ouvir o cliente, como devolver às vezes o problema para o cliente, que muitas vezes isso, cara, você acaba recebendo um monte de problema, um monte de informação, você assume tudo e você não consegue nem entregar tudo isso que você assumiu. Então às vezes você precisa de colocar algumas limitações do cliente e aí tem umas técnicas e tudo mais. Eu fui aprendendo isso ouvindo as pessoas ao meu redor. Eu falei, cara, quero ir para essa área. Apesar de, cara, não saber falar muito bem com as pessoas, nem me comunicava muito bem internamente na empresa e, e fui para cima. Falei, cara, falei pro meu gestor, Maurício, quero seguir esse caminho. Não foi do nada, mas foi um crescimento que foi acontecendo. Me colocaram para fazer 1, 2, 3 reuniões. Comecei a falar com alguns clientes até que todos eles estavam na minha mão e a responsabilidade sobre o projeto deles era minha. Então comecei a gerar mais valor, comecei a gerar, enfim, aquele cliente estava fixado a mim, vinculado a mim, apesar de eu poder trocar,
poder mexer nos times? Pode mexer a qualquer momento? Pode. Mas aquele cliente ele está vinculado a você, né? A partir do momento quando você começa a gerar um resultado para ele e o processo que ele entra semanal na reunião com você, ele cria esse vínculo, né? Não é simples de você mudar. Então o processo, cara, quando eu entrei nessa agência, para vocês entenderem essa linha desses últimos 4, 5 anos, tá, gente? Em 2021, eu entrei como gestor de tráfego numa agência bem menor, ganhando R$ 1.000, cara. E durante um mês e pouquinho, eu fiquei ali com os R$ 1.000 e já meio que me efetivaram, assim, né? Como gestor de tráfego, já no segundo mês, terceiro mês ali, e passou para 2.500. Eu comecei a fazer o gerenciamento de todas as contas daquela agência. Tinha acho que 8, 10, entre 10 12 contas por aí. E eu comecei a assumir aquilo ali. Minha responsabilidade era dar resultado para aqueles clientes. Fiquei mais 1 ano e pouquinho nessa empresa, quase 2 anos, pelo que eu lembro. E aí uma pessoa me chamou no LinkedIn, que era a pessoa que era do RH dessa empresa que eu trabalho hoje. Eu só trabalhei em 2 agências de tráfego, 2 agências de marketing, de performance na vida, né? Ainda quero passar por outras empresas que não sejam agência para eu aprender um pouco mais sobre talvez até outros assuntos e me desenvolver em outras áreas aqui. Mas nessas temporadas que eu passei nas agências, inclusive nessa segunda que eu cresci demais, cresci muito mesmo, sou muito grato por tudo e ainda tô lá hoje, amanhã inclusive, segundona, vou estar lá na guerra de 1 milhão de reuniões e meu Deus do céu, é uma correria danada, mas eu sou muito grato por tudo, porque nessa agência eu saí de 2.500 dessa primeira agência, depois de 2 anos, e no meu segundo ano e pouquinho ali de trabalho, eu entrei com 3.500 nessa agência que eu estou hoje, né? Nessa agência que eu estou hoje. E aí desses 3.500 eu fui para 4.000 ali depois de 6, 7 meses. Gente, 4.000 por mês, tá? Para algumas pessoas vai ser muito, para algumas pessoas vai ser pouco. Enfim, independentemente, não estou falando de muito ou pouco, estou falando do que foi o meu processo e como que eu fiz isso como que eu fiz para poder sair rápido de eu considero que seja rápido ali em 2 anos, praticamente duplicar o salário? Eu acredito que sim, não sei, enfim. Eu estou contando a minha experiência, se você quiser aplicar algumas coisas que eu fiz na sua vida também, pode ser interessante. Então, eu comecei com 3.500 nessa segunda agência, lá em 2023, não, 2024, início de 2024, e aí para 2025 agora, no finalzinho de 2025, eu estou ganhando 7.000. Saí dos 3.500 para os 7.000, mudando ali de gestão, o gestor de tráfego para atendimento. Então eu comecei a gerar mais valor para o cliente por estar na linha de frente, resolvendo os problemas. Os clientes se apoiavam ali em mim quando precisava resolver um problema e se apoiam até hoje. É uma responsabilidade bem grande, a gente tem um monte de meta, tem um monte de regras que a gente precisa cumprir, de objetivos que a gente precisa chegar, né, na empresa como um todo. Não é fácil, não é tranquilo. A minha guerra é para poder ter um trabalho, pode ser lá ou pode ser em outro lugar, mas mais tranquilo. Eu não falo que, cara, menos responsabilidade, mas responsabilidades que eu consiga lidar com talvez menos tempo de esforço e execução. Talvez algumas decisões que sejam mais importantes no macro do que executar a mão na massa de 8, 10 reuniões por dia, que é muito, muito cansativo. Mas, gente, resumindo toda essa história, eu simplesmente quis resumir no seguinte ponto: foque em você. Quando eu saí da gestão de tráfego e fui para o atendimento, eu foquei em mim. Eu pensei, cara, eu estou estagnado aqui e tem um espaço para eu crescer que eu sei que eu posso, talvez, ali ter uma aptidão, funcionar de alguma forma. Se não der certo, ok, mas vamos esforçar o máximo para dar certo. E fui para lá, não sabendo falar muito bem com o cliente. A minha primeira reunião, o cliente, ele estava completamente inflamado de um outro atendimento, de uma outra pessoa que atendia ele. Ele cancelou comigo na reunião, nem soube muito como tratar com ele. Enfim, o cara tava puto já e cancelou comigo. E aí como é que você sai da primeira reunião? Fala, cara, a primeira pessoa que eu falei cancelou o projeto, cancelou o contrato. Então começou assim, foi bem complicado mesmo. Mas agora eu tô praticamente 1 ano nessa área de atendimento e as coisas estão bem mais tranquilas.
apesar de ser sempre uma guerra diferente, sempre um problema diferente, a gente está lá para isso. Mas o ponto que eu quero deixar é: se desafie, não fique sempre estagnado naquele mesmo ponto que você está ganhando um salário interessante. Cara, sempre visualize o próximo passo, a pessoa que está acima de você. Não inveja ela, não fica querendo ser maior que ela, mas pensa o que você pode aprender com ela. Eu sempre pensei nesse sentido. E eu vi algumas pessoas trabalhando comigo, e às vezes até maiores que eu, ganhando mais que eu, com responsabilidades maiores que eu, visualizando uma pessoa no futuro com inveja, querendo ser melhor e se colocando como melhor. Mas, pô, às vezes não, cara. Às vezes você tem um conhecimento que talvez aquela pessoa que esteja acima de você saiba mais, só que ela executa menos porque as decisões dela, o trabalho dela é decidir coisas tão mais macro, sabe? Em vez aquele microgerenciamento, aquela execução que você faz. Então, o poder dela, o valor dela está naquela decisão que ela toma, né? Como se fosse um gerente, um gestor, um CEO, enfim. Então, as decisões dele têm mais valor para a empresa como um todo, para o cliente como um todo, do que a sua execução diária. E tudo bem. Você só tem que se colocar a um nível que você consiga ter esse conhecimento e essa experiência para você poder tomar decisões também tão importantes sobre o seu time, quem está abaixo de você, para que eles consigam executar e fazer o trabalho de uma maneira tão bem organizada e orquestrada que saia a melhor coisa para o cliente consiga enxergar valor, nos pagar esse valor e aí as coisas movimentam. Então, cara, assim que você tiver no trabalho uma oportunidade, ou mesmo que ninguém te fale que existe a oportunidade, você veja que existe um problema que possa ser resolvido dentro do seu trabalho, dentro do seu setor, do seu time, cara, pesquisa. No final, eu sei que dá trabalho, mas no final do seu dia, se sobrar 30 minutos, 40 minutos, pega um vídeo no YouTube, como é que eu posso resolver esse problema? Pergunta para o GPT, pergunta para a IA, tenta entender como você pode resolver um problema dentro da sua empresa, às vezes para o seu cliente, para o seu time, para o seu gestor, para o seu processo. Então, cara, vai para cima, vai atrás de resolver problemas. E aí quando eu falo isso, normalmente é sempre os CEOs, os gigantes que falam: cara, você precisa resolver problemas para gerar mais valor. Mas eu, como funcionário também, CLT da guerra aí também, falo isso porque isso é a coisa que me fez sair de um ponto A para um ponto B de uma maneira rápida e espero que seja ainda mais rápida no futuro. Então, eu peguei problemas que eu via que talvez eu não conseguisse resolver naquele momento, mas se eu me desafiasse, me colocasse naquela posição, eu provavelmente chegaria mais rápido nessa geração de valor. Meu valor seria mais alto na empresa. E foi isso que aconteceu. Agora eu venho fazendo coisas novas para a empresa, estabelecendo processos diferentes que não são da minha área, eu não sou de processos, eu não organizo isso, mas eu já fui atrás, pesquisei, pedi ajuda ali do meu time, das pessoas que estavam ao meu redor, que também sabiam um pouco sobre isso, e a gente foi juntando ideias para montar um processo que a empresa estava falhando, errando. Não estava dando certo, a gente montou, organizou, estamos começando a testar agora, então a gente gerou mais valor, reduziu alguns custos para a empresa, logo esse investimento tem que ser alocado em alguém ou em alguma coisa. Então, cara, por que não na gente que fez, mexeu, mudou? Então, as coisas elas acontecem dessa forma, pelo menos aconteceram para mim. E esse é o ponto que eu quero colocar nesse vídeo. Gente, se você estiver no seu trabalho estagnado, e se você estiver num trabalho muito pequeno, cara, realmente estuda para encontrar outro, não tem muito o que fazer. Se você não visualizar alguém acima de você, ou você vê que é impossível crescer ali, vai para outro lugar, estuda outra coisa, tenta encontrar um outro caminho, não tem muito o que fazer. Mas se você está numa empresa e que você visualiza um crescimento e está estagnado ali por 4, 5 anos numa etapa só, num setor só, e tem medo de ir para frente, não quer tomar um outro caminho, cara, vai para cima, estuda, vê coisas novas, tenta resolver problemas diferentes, seja na sua empresa ou até em outra. Talvez você consiga gerar valor em uma outra empresa que consiga enxergar esse valor melhor em você, né? Consiga enxergar mais valor em você do que a sua empresa atual. E tudo bem, beleza, manda bala. Então é isso, cara, vai para cima, gera valor tanto na sua empresa, para as pessoas que estão ao seu redor, para os funcionários que estão ali, para as amizades que você tem, com certeza as coisas vão acontecer para você. Fechou? Esse é o ponto que eu queria trazer, pessoal. Muito boa noite, boa semana para todo mundo aí.